Antes que Roma se erguesse, antes que a Grécia sonhasse com seus deuses, existia um trono de pedra e de ouro, firmado sobre as areias quentes do deserto. Uma nação de reis divinizados, sacerdotes ocultos, sabedoria milenar e escravidão cruel. O reino antigo, terras de Faraó, símbolo de glória humana e de rebelião contra o Altíssimo. Mas por trás do brilho da coroa, escondia um coração endurecido, uma civilização que desafiaria o Deus vivo, que se tornaria palco de uma das grandes histórias da humanidade, a redenção dos filhos de Israel. Segundo as Escrituras, após o dilúvio, os filhos de Noé se espalharam sobre a terra. Cã gerou Mitzraim, nome hebraico do Egito, e foi ele que deu origem a essa civilização que por milênios dominaria o mundo antigo. Por volta de 3100 a.C., o rei Narmer, também conhecido como Menes, unificou o Alto e o Baixo Egito, dando origem à primeira dinastia. Era o nascimento do Antigo Império, a primeira potência organizada da história. Enquanto as outras civilizações era apenas uma criança, o Egito erguia cidades, palácios e tumbas eternas. A pirâmide de Djossi, em Saqqara, foi a primeira em degraus. Depois vieram Khéops, Khefren e Miquerinos. A engenharia desafiava o céu, mas o coração estava muito longe de Deus. O antigo império floresceu, até que a fome, a seca e o colapso político trouxeram ruínas, e o Egito mergulhou em um período sombrio. O primeiro período intermediário havia começado. Por volta de 2050 a.C., um novo líder se levantou, Meneptah II de Tebas, que restaurou a ordem e deu início ao chamado Médio Império. O Médio Império foi marcado por estabilidade, justiça e administração eficiente. Os faraós governaram com sabedoria, expandindo fronteiras para o sul, na Namíbia, e foi também a era de refinamento cultural e literário. Enquanto o Egito prosperava, Deus cumpria suas promessas a Abraão, Isaac e a Jacó, que ocasionalmente mudou de nome para Israel, preparando uma grande nação que viria a crescer dentro do próprio Egito. Mas a estabilidade do Egito novamente se enfraqueceu. Pela segunda vez, as forças estrangeiras tomaram todas as suas cidades. Os Hicsos, povos semitas vindo do Oriente, invadiram o Egito por volta de 1650 a.C. Estabeleceram sua capital em Avares e reinaram sobre o norte do país por mais de 100 anos. Eles introduziram o uso de cavalos, do carro de guerra,
do arco composto, embora estrangeiros, adotaram muitos costumes egípcios, incluindo títulos reais. Foi nesse contexto que José, filho de Jacó, chegou ao Egito. Muitos estudiosos creem que, por serem também semitas, os Ixos acolheram José e o exaltaram. E o faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão ajuizado e tão sábio como tu. Gênesis 41:39. Com a expulsão dos Ixos por Amós I, o Egito renasceu mais forte. Iniciava-se um novo império, época de maior glória e também de maior pressão. Faraós como Tutmés III e Ramsés II dominaram a Síria e a Canaã, transformando o Egito numa superpotência, construíram templos colossais e impulsionaram sua cultura em todo o Oriente Próximo. Foi nessa visão que o povo de Israel, numeroso e forte, passou a ser visto como ameaça. Levantou-se um rei novo, que não conheceu José, e afligiram os hebreus com trabalhos pesados. O Senhor então levantou Moisés, hebreu de nascimento, criado como um príncipe no Egito. Através dele, Deus julgou o Egito e libertou seu povo com as 10 pragas do Egito. Após o êxodo, as histórias do Egito e de Israel continuaram entrelaçados. Salomão casou-se com uma princesa egípcia, como diz o relato de 1 Reis 3:1, selando uma aliança entre reinos, mas esse laço trouxe também idolatria. Sheshok I, identificado como Sisaque, invadiu Judá no tempo de Roboão. Seu nome apareceu escrito no templo de Karnak, mencionado em diversas cidades, conquistando-as em Canaã. Em tempos de crise, os reis de Judá buscavam o Egito como socorro, mas esqueceram-se do Senhor, e os profetas advertiram: ai de quem confia no Egito e não no Santo de Israel. Isaías 31:1. O Egito, outrora soberano, foi enfraquecendo. Veio o domínio assírio, depois o babilônico, o persa e o grego. Cada invasão tirava um pouco de sua alma. Com Alexandre o Grande, o Egito se tornou grego. Com Alexandria, sua capital intelectual, Cleópatra tentou restaurar a glória, mas fracassou. Com sua morte, o Egito foi anexado por Roma em 30 a.C. Os reis e o reino terminou. Suas pirâmides ficaram de pé, mas seu poder não. E aqueles que ousou destruir também. A história do Egito nos ensina que, mesmo em meio às maiores diversidades, a liberdade em Cristo é sim possível. Que possamos aprender com a lição do passado e seguir na luz de Deus. Se você foi tocado por essa jornada espiritual, se inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais episódios da nossa série Os Reinos Antigos e compartilhe a mensagem da verdade.